sentido. Só que a gente não colocou em ação isso ainda. Eu lembro de alguma coisa que ia ter um profissional do mestrado, alguma coisa auxiliando. É o CODEM, é de forma geral ou é por câmara? É de forma geral, né? Que a gente tem o Marcelo e o Lucas auxiliando, só que eles estão de férias, né? Entendi, Então, entraram de férias pelo programa, né? Então, eles estão de férias também entendi. Não autorizei, viu? Entendi, Já não, pedi para o entendi, Neymar, eu falei, tem certeza, gente? entendi. Só Não, falei, da porque, próxima vez me avisa antes, pelo menos, né? Porque me avisaram dia 30 que eles iam, a partir do dia 1º, iam estar de férias, né? Mas tudo bem. sim, sim. Não, Em agosto eles porque retornam. esse trabalho mais de mapeamento, essas coisas, né? Seria legal não, precisa ter braço para fazer isso, né? E tempo, né? E eu não sei, você e o Dr. Marcos que estão mais no meio acadêmico, né? Eu não sei se às vezes seria interessante pegar algum aluno de graduação e oferecer, seria a possibilidade de oferecer às vezes alguma bolsa, CNPq, nível, mesma coisa, para fazer esse trabalho mais braçal, sabe? De coleta de dados, essas coisas, que seja interessante para a Câmara também. E para o aluno vai ser uma coisa que tem um ramo de pesquisa direto, né? Não sei se existe essa possibilidade. Não sei com seus alunos, se existe essa possibilidade de você puxar uma linha de pesquisa com esse viés. Não sei qual a facilidade e burocracia disso também, né? Em princípio, se aparecer a possibilidade da bolsa, a gente divulga. Por exemplo, tem um aluno do 4º ano de RI que ele me procurou a semana passada porque ele quer fazer a pesquisa de mestrado dele sobre internacionalização de Marília. Tá, isso casa bem com isso aqui. O foco dele seria, né, pesquisar no campo de RI Marília. Uhum. Como ele mora aqui, né, ele não tem interesse de sair da cidade, né, talvez se desse alguma tarefa para ele conhecer melhor a cidade, talvez Uhum. seria uma possibilidade. Ah, legal. O problema da gente conseguir o recurso é praticamente zero. Você Porque tá quase sem verba, né? a CNPq, né, a verba do CNPq, né, se comparar, por exemplo, 2015, está com mais ou menos 20% do total. As universidades hoje elas estão brigando com o governo para o governo autorizar uma cota de 300 milhões de dólares para importar reagente e outros Nossa senhora, produtos. Né? tá feia a coisa. Recentemente, os 3 reitores da USP, Unesp e Unicamp mandaram carta para o ministro de Ciência e Tecnologia chamando a atenção, olha, você tem um monte de coisa aqui que depende de insumo importado e as universidades estão no garrote. Entendi. Quanto que você acha? Quanto que tá a base a bolsa CNPq para iniciação? Acho Mais que ou menos tá ainda os 400 reais. 400? Então, os 400 reais, não aumentou. Faz Não muito tempo aumentou, que né? não aumenta. Renan, a gente tem o PID, que vai começar a rodar, né? Que é o Programa de Iniciação Tecnológica que está sendo feito pela Unimar, né? Então, vão ter Tá. os estudantes da graduação. Talvez a gente, eu não sei, eu preciso lembrar se no edital a gente, é que eu acho que no edital a gente não previu desenvolvimento econômico, porque a gente não estava com a Câmara formalizada ainda. Entendi. Porque aí a Vê se gente dá para poderia incluir ter. ainda, dá para fazer uma edição, porque seria interessante ter alguém responsável para isso, porque fica mais fácil ter alguém coletando dados, né, para a gente acelerar o mapeamento e também as diretrizes, né, de uma coisa mais estruturada. Então, Renan, eu achei desculpa, da última reunião, eu achei muito bacana a ideia, né? E aí eu fiquei me perguntando, é que a gente, na correria do dia a dia, dificuldade de entrar em contato, tudo. Eu falei, depois vamos ver se na próxima reunião a gente aborda isso, mas achei muito interessante essa questão do mapeamento, mas eu fiquei me questionando aqui também Como fazer? Não como fazer, né? Não, você tem que tipo dispor tempo para justamente pegar, ligar para a empresa, ligar para essas alocadoras de empresa de RH, para saber justamente qual é a demanda e tal.
E é difícil, durante o dia a dia, com todo mundo aqui tem outros afazeres, né? Dispor Ficar só disso para aí. isso, infelizmente, eu não consigo. Eu poderia até Não, acompanhar, sim, sim. né? É por isso que eu estou falando. Se tivesse um aluno de pesquisa focado nisso, a responsabilidade, lógico, recebendo a bolsa para isso, seria interessante. Facilitaria muito a gente. Cada reunião já teria dados colhidos e passar para a próxima ação, né? Ficaria mais fácil, porque é difícil fazer, é difícil ter até a disciplina de pegar, fazer. A gente consegue, lógico, dispor um pouquinho do tempo para fazer essas coisas, mas você tendo uma pessoa focada 100% nisso é mais fácil, né? Você fala, Renan, no sentido de mapear as necessidades das empresas. Justamente, por exemplo, porque como é que chama a secretária do desenvolvimento? A Érica. Que ela trouxe lá para a gente os cursos pré-aprovados para Marília, para capacitação, né? E tem uma gama gigantesca de outros cursos que o Estado pode bancar, mas é muito mais burocrático e tal. Se você já vem com todo esse mapeamento feito, né, é mais fácil. E como o foco principal desse ano, pelo menos, foi acelerar esse processo de capacitação para a criação de renda, né, da camada mais vulnerável, essas coisas. Então, a gente tem que, justamente, o primeiro passo é mapear realmente qual a necessidade real de mão de obra em Marília, né? Por exemplo, aquela coisa, eles acharam que era telemarketing a questão mais demandada. Não foi mais secretariado, mais administrativo. A gente não sabe. Isso porque provavelmente foi uma livre e espontânea vontade das pessoas se cadastrarem lá, né? Você fazendo, às vezes, um mapeamento geral da cidade, vai que, sei lá, a mão, o que precisa mais de qualificação é para torneiro mecânico, sei lá, alguma coisa que a gente não imaginava. Então, sem dados, sem negócio, fica difícil a gente focar as ações mesmo, tipo, até para oferecer com mais qualidade as coisas. Então, Michele, não seria possível lá pelo PID achar uma porta pelo caminho da Câmara da Educação, falando do ensino profissionalizante, porque seria o meio de conhecer a demanda para o ensino profissionalizante. É meio um site russo esse negócio aí, assim, é um jeito meio heterodoxo, mas seria um caminho, talvez, colocar pelo PID, porque ali é uma porta que está aberta. Tá? Sim. E ali vai ser o estudante, ele vai receber uma bolsa, acho que é de R$300, e ele tem uma dedicação de horas por semana, né? Que precisaria isso é o que a gente precisa, é alguém que... Mas ele precisa ter produção, precisa gerar uma produção científica, né? Porque sim. Aí, tem o professor Marcos para desenvolver uma linha de pesquisa mais fechada, alguma coisa assim. Não sei se o Dr. Marcos poderia fazer algo nesse sentido para fomentar a pesquisa do estudante, né? Mas é que a gente precisa de alguém para fazer coleta de dados. E se tem essa porta pelo esse programa da Unimar, algum jeito a gente tem que estar dentro. Ou fazendo gambiarra ou ajustando o programa. E é uma gambiarra, não é só uma gambiarra do bem, não está sendo feito nada assim muito atípico, porque a Câmara da Educação, ela coloca entre os objetivos dela, eu estava olhando aqui, pensando nisso, ela coloca essa questão aqui, é o primeiro dos objetivos ali, concretização do sistema educacional municipal de qualidade e inclusivo, resultado de uma gestão eficiente dos recursos financeiros, humanos, tecnológicos e de infraestrutura. Se você coloca esse objetivo sob o olhar da educação, do ensino profissionalizante, da formação de profissionais em nível técnico, em nível médio, tecnológico, você fundamenta uma pesquisa para buscar essa demanda. Sim. Eu acho que pode ser, desde que isso esteja contemplado lá entre as hipóteses. A meu único receio é que, tipo assim, essa parte do mapeamento não é tipo uma pesquisa longa, uma pesquisa meio que
rápida, né? É, uma coisa de, tipo, 6 meses, tá feito todo o mapeamento e, às vezes, até a implementação das diretrizes, né? Então, tipo, é uma pesquisa mais para, tipo, escrever um artigo curto, uma coisa simples. Aí tem que ver se a Mas a pessoa... iniciação científica, ela não tem um resultado muito complexo também, né? Porque são os alunos É mais que quando eu trabalhando. fiz por 3 anos a mesma linha de pesquisa. Então o meu é um pouco atípico. Mas realmente, normalmente é 6 meses, um projeto específico, você faz lá, cumpre e acabou, né? No caso do projeto da Unimar, a minha sugestão mesmo, né, se julgar conveniente, de eu conversar com um professor da Unimar, né, e a gente, mais ou menos, que organiza ou verifica quem seria o estudante. Porque eu também não saberia dizer, com recurso da Unimar, financiar um aluno de graduação da Unesp, né? Quem tá à frente desse processo na Unimar é o Carlos. Né? A gente pode conversar com ele e já alinhar isso, viu, professor? Então, aí eu estou à disposição nesse aspecto, né, para ajudar. Se você, porque esse nome eu tenho, né, que é o Daniel. Uhum. Né, que ele tem esse interesse de compreender a realidade de Marília. Né? Ele não quer pesquisar China, União Soviética, Estados Unidos, ele quer pesquisar Marília. Né? Ah, legal. Legal, então, nesse aspecto, seria interessante. Sim. Só deixando o Luiz a par, bem, Luiz, o que a gente está discutindo aqui é a questão justamente da possibilidade de um pesquisador, de um estudante, para justamente fazer o levantamento de dados que é necessário para a gente colocar as ações em prática, né? E é meio complicado a gente dispor, não tendo essas pessoas, fica muito complicado fazer esse levantamento. Então, aí a Mi falou do programa de pesquisa da Unimar, né? Que pode ser um caminho que a gente consiga fomentar algum aluno para fazer esse levantamento de dados para a gente. Deixa eu só fazer uma pergunta. Estão me escutando? Sim, sim. Quando a gente fala de dados, que dados seriam? Que direção? Com relação, inicialmente, né, fazer um mapeamento da necessidade de carreiras em Marília, como a Érica já tinha disposto nas reuniões anteriores, aquela cesta de programas de qualificação, a gente precisa saber justamente qual é a demanda dos empregadores em Marília, porque é esses dados que a gente precisa ser mapeados, né? Basicamente isso. Renan, posso até complementar? Nesses dados, depois da hora que a gente chegar nesse momento de montar um formulário, não sei, talvez auxiliar o pesquisador, uma coisa que ajudaria muito a gente no Sebrae também é enxergar a necessidade de inovação nas empresas. Porque que nem a gente tem um programa que é o Sebrae Tech, que o Sebrae subsidia 80%, às vezes 100% da melhoria de um processo numa indústria, digamos assim. Só que são temas tão específicos que a gente, muitas vezes, é um tiro de canhão numa formiguinha, sabe? Então, às vezes, é um produto muito, muito grande para uma empresa muito pequena, e a gente sente essa necessidade de juntar, sabe? Saber a empresa que está no nível para receber esse atendimento, porque isso tem a ver com o desenvolvimento total dela, né? De inovar, aumentar a produtividade, contratar mão de obra que opere aquilo. Então, seria legal incluir isso também, né? A necessidade Sim, isso aí é um segundo passo, por exemplo, né? Sim. Por isso que é importante se a gente conseguir um pesquisador, um aluno focado, tipo, sei lá, 4, 5 horas por semana no projeto, né? Que é aonde que a gente vai conseguir fazer o levantamento de dados para a gente mapear e escalonar as ações que têm que ser feitas. Todo mundo, o que a gente quer? Mapear, gerar emprego, aumentar a PIB per capita, melhorar a questão tecnológica, o processo da cidade. Tudo isso são fases, mas a gente precisa de dados para isso, para fazer tudo isso. E a melhor forma é ter um acadêmico, né, com processo, metodologia definida, e,
recebendo para isso, senão a pessoa não fica motivada para fazer. Eu acho que a gente pode entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico enquanto isso e verificar se eles já têm alguma iniciativa nesse sentido, né? Porque às vezes a Secretaria já está desenvolvendo alguma coisa, a gente não sabe. Sim. Né? É. A gente tem a Secretaria junto, né? Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, então verificar, o Nelson, ele é uma pessoa aberta, né? A conversar com a Câmara Técnica, acredito que ele possa nos auxiliar nesse sentido também. E aí a gente trabalha as duas pontas, né? Numa ponta a gente trabalha com a secretaria que está encarregada de mapear essas demandas, né? Que seria a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, né? Do Trabalho e Emprego. E no outro lado a gente trabalha com a Secretaria de Assistência Social, trazendo quem necessita. Quem está buscando emprego, quem precisa de capacitação, as pessoas que estão no CAD único, como que está a situação dessas pessoas, e de que forma a gente consegue conectar essas duas pontas. Eu acho que a gente fazendo essa ponte, a gente consegue ter um resultado, pelo menos um resultado preliminar, enquanto a gente não tem uma pessoa, né? E vai que de repente a gente não consegue ter um estudante fazendo isso, a gente precisa de outras alternativas, né? Talvez a gente possa pensar em um chamamento para as empresas, né? Abrir uma pesquisa, enviar para as empresas alguma coisa nesse sentido. Acho que pode ser uma possibilidade também. O que vocês acham? Sim, pode ser. Total. Eu falo mais a questão também do acadêmico, né? Para justamente auxiliar nas próximas etapas, né? Primeiro a gente quer fazer esse levantamento, mas também que tem outras etapas, né? Que a gente precisa até definir as métricas que a gente quer, os indicadores que a gente quer melhorar na cidade, que é uma coisa que a gente ainda não definiu. Eu estou lembrando agora que talvez a Ciesp tenha um levantamento desse. Eu posso dar uma verificada lá. E eu acho que assim, né? Alguém falou alguma coisa? Pode continuar, Luiz, desculpa. Ah, tá. Que eu lembro desse dado, uma vez que alguém apresentou na Ciesp, acho que eu até coloquei aqui, né, que 50% dos jovens formados tal, vão ter que sair fora. Eu vi esse dado lá. Alguém talvez tenha essa informação. Eu acho que cada formação, cada passo que a gente for decidindo aqui, a gente tem que definir quem vai fazer e quando, né? Sim. Essa parte da Ciesp eu posso dar uma olhada lá. Se puder, eu agradeço, Luiz. Miss, com o Nelson, você consegue contato? E você pode ver também, me desculpa abusar de você, que você é a ponte para quase tudo, né? Conversar com o Carlos também com relação à possibilidade da inclusão da Câmara de Desenvolvimento num programa, ou justamente, que nem o João falou, usar a ponte da Câmara de Educação para disponibilizar um docente para a gente. Eu vejo com ele. Tá. Que mais? A gente falou um pouco, né, de indicadores, né, que a gente deveria monitorar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou mostrar o estudo da Urban System, que são as melhores cidades para fazer negócios. Né? Eles fazem esse mapeamento todos os anos. Boa. Então, eu acho que dali a gente pode tirar boas métricas. Sim. Manda o link aí, por favor. Estão vendo a minha tela? Sim, sim. Então, ó, deixa eu voltar lá no começo. Essa edição 2019, eu não sei se a 2020 já está disponível, tá? Mas essa foi a última que eu encontrei. Então, a Urban Systems, né, eles têm uma série de mapeamentos, e um dos mapeamentos que eles fazem é das melhores cidades para fazer negócios, né? E eles fazem o levantamento de uma série de indicadores.
Tá? Então, esses são os indicadores, né? Eles vão trabalhar lá no setor sociodemográfico, econômico, saúde, educação, financeiro, transporte e infraestrutura, né? Então, eles trazem, né, esses dados que eles verificam, e a partir desses dados é feito um ranking, né? Eles criam um ranking. Então, essa é a 6ª edição, né? Eles fazem o mapeamento das cidades com mais de 100 mil habitantes, né? Então, em 2019, essas foram as principais cidades, né? As melhores cidades para se fazer negócio. Então, em primeiro lugar ficou São Caetano do Sul, né? Que estava em segundo lugar, passou para primeiro, e eles criam um índice, né? Então, a pontuação máxima desse índice é 26 pontos, né? E São Caetano do Sul chegou em 13 pontos. Essas são as 20 principais cidades, né? E aqui eles trazem as 100, né? Melhores cidades para se fazer negócios. A gente tem até algumas cidades que são da nossa região, né? Então, a gente tem lá Bauru, aqui, ó, número 77, Botucatu, Assis, número 90, né? Deixa eu ver se eu enxergo mais alguma aqui. Acho que essas são da nossa mais próximas, as mais próximas da gente, né? São Carlos aqui, ó, tá em 37. Aliás, subiu bastante, né? Porque estava em 60, passou para 37 de um ano para o outro. Né? Então, eles fazem o mapeamento dessas 100 cidades. Marília não entrou, né? Não chegou a pontuar para fazer parte desse ranking das 100 melhores cidades. Né? Quer Então, dizer, a última que estava lá, a última nota é 9 alguma coisa, né? Nessa 100 ali. Isso, é Blumenau, que ficou com 9,79. Quer dizer, Marília, então, está abaixo de 9,7. Isso. Então, eles trazem, né, algumas informações das cidades, né, que ficaram nas primeiras posições, depois eu compartilho com vocês, né, e eles trazem também o ranking por segmento, né, então, no desenvolvimento econômico, quais foram as posições, né. Uhum. Eu não lembro de ter visto Marília classificar, eu acho que estava em saúde, se eu não me engano. Ah, pelo menos alguma coisa. Que tinha ficado entre as 100. Gente, eu sei que eu peguei esse estudo, eu comecei a ver, deu vontade de chorar, porque Marília não entrava em nada. Eu falava, gente, não é possível que a gente está tão ruim assim, né? Não, mas legal, pelo menos a gente tem um parâmetro de uma metodologia já validada, né? Exato. Mas muitas vezes Aí é porque eles Marília não enviou dados, né? Não é porque... Não é. Olha lá, Marília está aqui, ó, capital humano. Não precisa enviar dados, eles coletam dados nacionais. Então Marília, ó, em capital, capital humano, Marília está em 87. O capital humano, ele vai medir esses dados aqui, ó. População economicamente ativa, expectativa de anos de estudo, crescimento de empregos formais com ensino superior, renda média dos trabalhadores formais, funcionários, número de funcionários, aí percentual de trabalhadores formais com ensino superior, número de matrículas no ensino superior, percentual de 25 anos ou mais com ensino médio completo, matrículas no ensino tecnólogo e despesa municipal com educação. Eu acho que o que puxou Marília, na verdade, foi o campus, né? As universidades, a característica de ter muitas universidades. Eu acredito que foi isso que puxou. Né? Olha, vê aí que lugar que está São Carlos. São Carlos está em 29º. É isso mesmo. Pelas universidades, proporcionalmente ao número de habitantes. Mas você vê, ó, Assis está na frente também, ó. Assis está em 54º. Bauru está em 60º aqui. Ribeirão, posição 63, Ribeirão Preto. Legal. Depois manda isso aí tá em um link ou você teve que baixar, Almi? Eu baixei, mas tem o link também, mas eu envio para você. Manda depois pra gente baixar, porque isso aí parece que é tipo, é um indicador que a gente tem que seguir. Se Marília quer
quer melhorar no desenvolvimento, a métrica está dada. Exato. A receita de bolo está dada, o que mede, o que negócio está aí. É basicamente isso. Foi só na parte naquela parte mesmo, naquele índice que Marília entrou. Acho que isso daí pode ser um guia para os nossos indicadores, né? Acho que Inclusive, ele traz aqui, ó, tá vendo? Ó, nos indicadores, ele traz como que é feito o cálculo. Metodologia, né? Então, isso é bem legal. Bem legal. Acho que isso daí pode ser um guia bom para a gente se basear. Eu levantei a mãozinha aqui, só fazer um comentário. Enquanto a Michele estava falando, eu estava passeando aqui no site dessa consultoria chamada Urban System. Eu coloquei o link aqui, eles têm metodologia, né? Tudo bem que eles organizam essas informações para vender consultoria, né? Mas bem observado no site da consultoria, é mais ou menos o que o CODEM tenta fazer aqui em Marília, né? Então, você tem os dados de 2020 e você tem que preencher o cadastro para eles liberarem as informações. Mas está colocado aí o link. Muito obrigado, Dr. Marcos. Pode me chamar de Marcos, Renan? É mania, é mania, Marcos. É mania. Mas acho que... Pô, obrigado. Cadê a Mi? Ela saiu? Caiu? Não sei. Acho que caiu. Tá, mas acho que isso daí é um guia bem importante para a gente seguir, porque... Já é um parâmetro, né? Sim. Lógico, não pegar todos, né? Mas pegar os mais importantes que tem a ver com o desenvolvimento em si. Uma das coisas que lá na apresentação da Juliana do Sebrae, eu lembro, quando eu fez aquela diretriz central me passou, era a questão do ambiente de negócios, né? Ambiente regulatório, essas coisas. Eu não sei como é que... Acho que o Luiz está por dentro mais da questão de como as outras câmaras estão atuando com a prefeitura. Eu não sei se fazer uma proposição para melhorar o ambiente regulatório via projeto de lei, essas coisas, cabe a gente, cabe a proposição. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento regional é justamente melhorar o ambiente regulatório da cidade, né? Eu sei que Marília fez alguns avanços com relação a isso, mas está longe ainda de ser um ambiente 100% amigável ao empreendedor, né? A gente sabe a burocracia que é exigida para abrir uma empresa. Bom, acho que a Michele pode falar um pouco disso, né? Mas tem sido identificado os gargalos, né? O Renan perguntou um pouco sobre o ambiente regulatório, sobre as dificuldades burocráticas para abrir empresa em Marília, e você pode contar um pouco sobre o histórico aí, né, da parte de gestão, o que tem sido feito aí nesse sentido, né? Gente, desculpa, a minha conexão aqui caiu, tá? Até aumentei o meu pacote de dados, porque de vez em quando eu preciso recorrer ao celular para poder continuar nas vídeos, né? Bom, a Câmara de Gestão Pública tem trabalhado nessa questão, né, Mariana? Eu acho que a gente pode fazer essa conexão, né, com o pessoal do Ganha Tempo, com o Via Rápida, para isso. Inclusive, o Adriano até teve uma conversa bacana sobre trazer um sistema mais rápido para aqui, para Marília, como piloto, né? Porque, de fato, tem informações simples que são necessárias no sistema que demora, que trava, né?
E aí ele teve essa conversa lá e parece que deve estar caminhando bem, né, amigo? Porque ele falou que ok, vai trazer para cá. Teve alguma outra novidade? Sim, eu vou entrar em contato com o Gustavo do BAT, porque ele ficou de verificar a questão Via rápida. do ganha-tempo, né, do balcão digital. Ele está verificando quais são os aspectos técnicos, né, que a gente precisa ter para poder fazer isso, né? E a partir daí a gente consegue ter a métrica de abertura de empresas. Mas esse é só o primeiro passo, né? Eu acho que abrir empresa não é nem o mais difícil, né? Não, é um ambiente regulatório justamente por fiscar essas coisas, que é uma dor de cabeça complicada. Eu não sei como é que tá, tipo, essa via de, por exemplo, proposição para sei lá, pegar alguma lei de alguma cidade que está funcionando, já foi implementada e a gente julga ser favorável para cá. E, tipo, seria falar com o Nelson para tentar fazer isso ou seria via outro caminho? Acho que podemos aproveitar o Nelson e já falar sobre isso. Tá. Essa parte de leis a gente não chegou a discutir no gestão pública, né, Mi? Mas eu acho que é legal ter esse incentivo, porque o Sebrae apoia que cada município implemente as etapas da lei da pequena empresa, né? E aí tem várias etapas lá, e tem cidades que incorporam algumas iniciativas, outras não. E aí a nossa unidade lá da sede. Por isso aquele evento da FGV, você não estava, Renan? Inclusive, acho que vai ter um outro, deve estar para ser agendado, para meio que tentar forçar que algumas iniciativas sejam implementadas. Eu acho isso legal também, colocar como indicador, porque está caminhando para isso. E o GT aqui também apoiar, eu acho legal ter isso como um índice também. Pode falar, Marcos. Oi, a Mariana acabou de compartilhar aqui o índice SDEL do Sebrae. Vocês chegaram a ver? Não. Eu mandei e nem falei, né? Pois é, deixa eu só mostrar aqui que é uma questão interessante, né, porque tem aqui Marília, né? Entrou aqui? Sim. Tá, entrou. Que mostra a posição da cidade, né, comparativamente à média do estado, né? Eu acho que até tem dados interessantes, né? Porque você olha a posição da cidade em certos aspectos, ela está melhor, né, principalmente capital empreendedor, mas em outros aspectos ela está numa situação menos desfavorável com relação à cidade, né? Então, se pegar tecido empresarial nosso é muito inferior, né? Deixa eu ver aqui. Rapidinho, só para passar aqui. Esse link, a gente teve uma videoconferência com a unidade de gestão estratégica semana passada, e eles apresentaram algumas fontes para a gente, até quando chegar no município, saber o status dele, né? E esse foi um site que eu achei legal. Teve, outros foram apresentados, mas eu não estou com o link aqui agora, eu vou pesquisar e eu jogo aqui para vocês. Que é uma questão interessante, a gente está muito abaixo em inserção competitiva, né? Se pegarmos aqui é onde a gente está e aqui é a média do estado. A gente está numa situação, governança para o desenvolvimento, eu acho que a questão das regras não é tão ruim, né? Tecido empresarial, ele é inferior, por exemplo, à média do estado, mas capital empreendedor está, ou seja, em tese é onde dá para começar, né? Mas é bem interessante o material que foi compartilhado pela Mariana, né? Deixa eu parar aqui a apresentação. Sim. Que vale a pena analisar e comparar, inclusive, com outros, né? Não, sim, e outra, não é porque olhar a gente tá... Opa. Beleza.
É legal esses dados. Eita. Tô dando para ouvir aí? Beleza. O bom dos dados é justamente isso, saber como a realidade atual, né? Que é para isso que a gente precisa saber como é que está o atual para saber onde que a gente quer chegar, né? Sair do ponto A para chegar no A, B, C, sei lá, qual ponto que seja. Mas é para isso que a gente precisa saber realmente qual é a situação real da cidade. Porque eu, por exemplo, eu tinha uma visão muito enviesada da cidade. Eu achava que Marília era uma cidade extremamente, destaque comparado com o estado e tal. Aparentemente não. Eu também tinha outra visão, também esperava melhor. Índices melhores, né? A gente começou a fazer, a gente fez um levantamento prévio no próprio book do CODEM, né? A gente colocou algumas métricas de Marília comparada com cidades que têm tamanhos similares, né? Então, se vocês olharem lá nos números que a gente apresenta, a gente vai ver que realmente Marília não está bem posicionada na maioria deles, né? A gente está sempre abaixo da média ali. Sim, é que a gente tem pelo menos eu tenho a sensação que a gente acaba achando que Marília é menor do que realmente é. Então fica nessa bolinha aqui de núcleo central, né? Acha que Marília tem, tipo, 80 mil pessoas e, na verdade, já está com quase 300. Desculpa, Mariana, pode falar. Eu compartilhei mais um link aqui, que é um que o pessoal da Unidade de Gestão Estratégica mandou para a gente, que é o do SEAD. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para ver se vocês conseguem enxergar onde eu estou vendo. Vocês estão enxergando aqui o SEAD Municípios? Sim. Sim? Aí é bem bacana também, dá para a gente ter até noção da faixa etária aqui da nossa pirâmide, né? Porque se a gente for pensar nos próximos empregos, né, futuro, qual é a estimativa de crescimento, isso é legal também. Aí tem por economia, e até falando por nós, né, Mi, quando a gente estava no GT de gestão pública e escolhendo alguns indicadores, a gente acabou dando uma patinada, por isso que eu acho que é legal dar uma pesquisada em alguns sites onde a gente tem essa informação fácil e escolher indicador que, de certa forma, a gente tem algum poder mínimo de interferência, né? Porque no nosso grupo, a gente acabou colocando indicadores que a gente julgou importante, mas que a gente não tem poder de influência, né? E aí acaba que a gente não mostra a evolução, porque depende de tantos outros fatores, e aí a gente fica, alguns a gente consegue tentar influenciar, né, por conta do movimento do CODEM em si, mas alguns outros não. Então, às vezes isso é legal também, até a escolha dos indicadores. Sim. Tem aquela mesma determinação, Mi, de ter pelo menos 8, que nem foi quando a gente começou, ou não, tá aberto agora? Não determinamos, não. Porque às vezes não precisa, né? A gente escolheu 16 indicadores na primeira vez, e aí uma loucura, você fala, meu Deus, tem que montar plano de ação para cada um deles, e depois foi diminuindo, até que a gente chegou acho que em 8, mas ainda assim eu acho bastante, e alguns a gente consegue influenciar, alguns outros não, né? E aqui para o desenvolvimento econômico, a mesma coisa. Ai, também. Exatamente. Ó, esse aqui, vocês estão vendo a minha tela? Tá bem pequeno, Mi. Peraí que eu vou Tenta dar tentar um aumentar. zoom. Aí. Então, esse foi os dados, né, do perfil do município de Marília que a gente levantou. O que a gente fez? A gente pegou as cidades, né, de São Paulo, que tinha mais ou menos a mesma população, né, o número de população similar, e fizemos esse comparativo, né, a média do estado de São Paulo. Então, quando a gente pega lá, esse é o índice de desenvolvimento humano municipal, né, Marília, ó, tá abaixo de Bauru, São Carlos, São Paulo, Presidente Prudente, Americana e Araraquara, né, só tá acima de Araçatuba e Limeira. Aí a gente tem o PIB per capita, né, dentro dessas cidades, Marília está em último, né, então nosso PIB per capita é de 33 mil, né, Americana, que tem um número
similar, né, de população, está em 45 mil, né? Então está dando uma diferença muito grande. Deixa eu ver o que mais que a gente tinha levantado. Número de empregos e empregadores por setor, né? Também, Marília está bem, não está numa posição muito boa, né? O rendimento médio por empregado de Marília é de R$ 2.632, né? Quando a gente olha para as outras cidades, elas estão todas acima. Acho que esses foram os principais dados, né, que a gente verificou. A receita que o município recebe também, né, é baixa, é de R$ 700 por habitante, né, o repasse de receitas do estado de São Paulo. E aqui a gente tem, né, as despesas por função que foram classificadas, né, do município. Então, com o que o município mais gasta, né? Então, a gente tem lá saúde, educação, administração, né, que é pessoas, né, previdência social, saneamento, urbanismo, são os que recebem mais recursos, né? Então, essa foi a prévia que a gente fez para que a gente entendesse que Marília, né, quando a gente olha para as outras cidades, quando a gente olha para cidades similares, a gente tem muito ainda, né, que crescer. Sim. Acho que, pegando tudo isso, o que a Mi passou, o que a Mari passou agora, seria, até se o Marcos puder ajudar com a experiência dele, justamente escolher 4 ou 5 indicadores, pilares, né, que a gente pudesse trabalhar. Um com certeza deve ser, tipo, número de empresas por habitante, ou alguma coisa assim, número de trabalhadores, o grau de desemprego é um indicador importante. Formalização também, legal. Grau de formalização, grau de acesso às vezes, que isso aí já é mais da educação, mas acesso à tecnologia, sei lá, alguns parâmetros, não exatamente, por exemplo, você pegar a PIB per capita, você não tem muito ingerência direta, né? Mas você consegue, se você destrinchar o que está dentro ali, com algum indicador interno, você consegue ter alguma ingerência que vai acabar influenciando no indicador macro, né? Mas acho que o que a gente precisa fazer é definir isso aí, tipo, quais os principais indicadores e depois trilhar um plano de ação para cada um, porque aí a gente tem justamente uma formatação de um plano, né? Que aí é basicamente colocar para rodar. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui que eu achei um dado do CAD único. Tá dando para ver? Sim. Então, no caso do CAD único, o que nós temos aqui? Renda, né, dessas famílias, que recebem Bolsa Família. Então, isso que explica um pouco os nossos indicadores também, né? Ou seja, temos 18.154 famílias em abril cadastradas no Bolsa Família, com uma renda aí, né, bastante baixa, né? Ou seja, até os números são meio complicados, né? Então, você tem aqui 27% de mais 59%, mais 29%, mais 11%. Então, se você somar aqui quantidade de famílias, né, dentro que recebe isso daqui, isso aqui é dentro do Bolsa Família, né? Então, são famílias que têm renda muito, muito baixa, né? Você imagina que tem 5.275 famílias praticamente sem renda, né? Ou seja, 29% dessas famílias do Bolsa Família, mas o número global, ele é muito alto, né? Ou seja, estamos falando aí de 5.275 famílias.
Então, se você pega a somatória, né, desses números aqui, vamos dizer que você tira essas de meio salário mínimo. Então, abaixo de meio salário mínimo, nós temos 5 mil, 10 mil, praticamente 12 mil famílias morando em Marília com até meio salário mínimo, né? Então, que você tem o andar, né? Você vê que não tem muita evolução de 2013 para cá, o que também mostra que isso não é suficiente, né? Ou seja, o Bolsa Família não vai tirar as pessoas dessa situação, o que vai tirar é outra coisa, mas realmente as pessoas precisam desse auxílio para sobreviver. Então são dados aí bastante trágicos, né? E aí a gente pode entrar também na dinâmica, né, de funcionamento dessa questão toda, né? Temos os valores, né? No caso de 2020 foi passado 10 milhões para Marília, que não é muito, mas enfim, é significativo também. E, enfim, aqui são dados preliminares. Na versão anterior a gente tinha muitos mais dados, mas enfim, isso aqui é o que a gente tem hoje, né? Vou copiar aqui para vocês também. Muito legal. E olha que legal, né? Dá para fazer, se a gente, falando na ideia do Renan de ter pilares, né? A gente acaba vendo que um pode interferir no outro, né? Quando vai, tipo, a gente tem lá os indicadores de vagas em aberto por falta de mão de obra, ao mesmo tempo a gente vê pessoas que recebem Bolsa Família, e outro lado, realização de treinamentos gratuitos, né? Porque que nem até o pessoal da área de TI, eles, mesmo que eu estava conversando com o Elvis, né? Mesmo se todas as faculdades aqui formassem todo mundo, não preencheriam todas as vagas que eles poderiam, né? Mas falar, então, já que tem um tema de curso que a gente pode trazer, é no setor da área de tecnologia da informação, né? Vamos formar pessoas mesmo para entrar nisso. E a gente acaba fazendo um ecossistema, né? Muito legal. Você vê lá na frente como a importância das cabeças pensantes aqui, né? O quanto pode impactar o futuro de pessoas que hoje vivem de salário mínimo, mas podem ter acesso a uma capacitação e vai entrar num setor econômico muito ativo. Muito legal, né? E Só uma você reflexão, falou, gente. e você falou do número de formandos que não cobre a demanda, e ao mesmo tempo você tem um número muito grande de pessoas que estão sendo formadas indo trabalhar fora, porque não são absorvidas pelo mercado. Então existe um descompasso que precisa ser detectado. Estou sem áudio do Marcos. Deixa eu colocar um dado a mais, né, que está no perfil da SEAD, que já foi desmobilizado no mês passado, mas ainda continuam os dados, que é um dado para a gente refletir. O índice de envelhecimento da nossa cidade é 107,08, e a média no estado de São Paulo é 83,88. Pessoas com menos de 15 anos no município, 16,92, e a média no estado de 18,77. População com mais de 60 anos no município é 18,12, e no estado de 15,75. Então, se tem uma questão importante chamada bônus demográfico, né, aparentemente Marília perdeu o bônus demográfico porque a gente não tem tanto jovem assim que pudesse, por incrível que pareça, né, que pudesse dar um outro impulso, né, na força de trabalho, na qualidade dessa força de trabalho de Marília. Então, é aquela coisa, né, deveria, de fato, né, se debruçar por esses dados, né, para pensar o perfil mesmo. Porque é um dado muito grande, olha, você tem 60%, vamos pensar, daqui a uns 3, 4 anos, né, a gente vai ter 20% da população com a idade acima de 60 anos. Isso aí é a tendência que coloca. Ou seja, pessoas que, de um lado, eles não vão criar uma oferta de bens, mas, por outro lado, vão demandar, né, um monte de serviços para essa população.
e que vai impactar no próprio peso do gasto público. Mudando completamente de assunto, eu queria falar duas coisas. Uma primeira coisa, né, que é difícil a gente imaginar, que é uma experiência da China, desculpe repetir, né? Mas tem um dado interessante. A gente pensa a China um país comunista, um país rígido, coisa assim desse tipo, mas a China, do ponto de vista burocrático, é infinitamente menos regulacionista do que o Brasil. Isso com certeza. Né? Em que aspecto? Né? Você tem muitos negócios na China que eles acontecem sem ter regulamentação. Ou seja, as coisas acontecem. Então, quando o pessoal decidiu criar ou colocar um monte de bicicleta na rua para o pessoal alugar a partir do QR Code. Aquilo ali, né, chegou a entupir, né, antes do governo regular o negócio, né, aquele negócio causou um monte de problemas, mas criou um segmento novo de atividade empresarial que não tinha. Só depois que funcionou é que o governo foi para cima da regulamentação. Então, mesmo aqui, né, se pensarmos um negócio que acontece no fundo de quintal, ou aquilo que quem está na indústria sabe que é uma boca de porco, ela vai... o mais importante para ela é conseguir ficar de pé, e depois que ficou de pé, é que você vai exigir gradativamente a regulamentação ou o ajuste dessa empresa para aquela regulamentação que seria ideal. Que é uma lógica muito difícil, muito distinta daquela que a gente pensa no Brasil ou que pensa da própria China. Porque, primeiro, aquela coisa que em tese, no Estado, tudo que a lei não permite é proibido de fazer. Na sociedade é o inverso. Né? Tudo que a lei não proíbe, você pode fazer. E a gente tem um problema de regulação, né, para se organizar atividades econômicas, né, que inibem, né, a criação de coisas novas, que inibem, né, a própria criatividade e o empreendedorismo. Isso não vai se resolver agora, né, a gente não tem nem meios para fazer isso. Mas é importante, né, se pensar do ponto de vista de geração de emprego, criação de oportunidades de criação de renda, criação de oportunidades de lucro, de tal forma que a cidade vá caminhando, seria, de algum momento, interessante discutir isso com as próprias autoridades. Falar o seguinte, bom, qual deve ser o nível de tolerância nos primeiros momentos de uma empresa quando ela está começando? Porque se você pedir aquilo que o Raul Seixas falava, tem que ser selado, carimbado, ajustado se quiser voar, acho que ninguém voa. Mas é uma reflexão para a gente pensar que num país que é dirigido pelo Partido Comunista, o grau de flexibilidade para você criar coisas é infinitamente maior do que aqui. A segunda questão, eu vou correr o risco de parecer o Eduardo Suplicy, porque o Eduardo Suplicy ele tem, né, a pauta da renda mínima cidadã, renda mínima cidadã, renda mínima cidadã, né, que é uma coisa importante, e ele bateu nessa tecla, e isso aí já virou lei, o imposto de renda negativo. Mas voltando a falar daquilo que eu havia mencionado antes, da gente começar a pensar a cidade, né, para o 5G, ou pensar a cidade da perspectiva da quarta revolução industrial. O que seria, o que eu sugiro? Deixa eu abrir aqui um texto, né? Eu já até havia repassado para o Luiz, né, que foi apresentado tempos atrás, né,
tempos atrás e que não teve repercussão. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Qual que era o objetivo naquele momento, né? De se criar... onde está aqui? Um instantinho só, desculpe. De se criar, né, a primeira coisa para mobilizar as pessoas, né, de se criar um debate. Está aparecendo aí? Sim. Então, mais ou menos de criar um debate, de pensar um projeto Marília Digital. E nesse aspecto, seria interessante pensar, né, uma forma... Isso aqui tudo blá, 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 que vocês já conhecem do que se trata a quarta revolução industrial. Aí tecnologia digital, tal. Ou seja, expondo, né, como que essas coisas, ou como que a gente teria aqui na cidade potencialidades, né, para desenvolver. Então, uma questão, né, que seria interessante, né, seria de organizar, né, eu acho que pode parecer acadêmico, mas organizar um seminário, né, ou de criar um slogan a partir do CODEM, né, no sentido, né, de fazer com que a cidade, né, e a região polarizada, agora que nós temos uma aglomeração de cidades polarizadas com Marília, né, principalmente os empresários, né, as lideranças políticas, né, de compreender os desafios impostos pela mudança, identificar ameaças ao atual perfil da cidade, identificar novas vocações, fazer um levantamento junto às universidades, empresas, poder público, né, acerca de projetos dos recursos humanos que já estão vinculados com essa gama de tecnologias, associar iniciativas municipais àquelas que estão sendo feitas em nível federal e estadual. Eu lembro que eu havia compartilhado aquele documento e a proposta de lei sobre cidades inteligentes, envolver a comunidade, o Poder Executivo e a Câmara Municipal na estruturação de políticas, mobilizar a Câmara de Vereadores, né, em que, em tese, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento poderia ser líder do processo, né? Mas que eu imagino hoje, conhecendo o CODEM poderia fazer poderia fazer esse papel. Então, por exemplo, um seminário que pudesse chamar a atenção para a sociedade da urgência das transformações, conhecer e compartilhar as experiências que já existem, estimular agentes econômicos e políticos a adotarem práticas relacionadas, fornecer subsídio para a criação de políticas públicas que promovam avanços tecnológicos e tornem a cidade de Marília uma referência nacional em economia digital. E aí, né, é claro que isso é um brainstorm, né, que a gente poderia pensar em mesas que poderiam nortear o debate. Uma mesa de abertura, políticas públicas no âmbito da quarta revolução industrial, potencialidade da internet das coisas para a gestão pública, indústria de Marília, indústria 4.0, agricultura e pecuária frente à revolução digital, o papel das universidades na criação da nova economia digital, o potencial de Marília para a indústria criativa ou economia laranja, que a economia laranja aí é outro nome para a economia criativa, né? Se alguém quiser, eu tenho um trabalho do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, muito interessante sobre potencialidade da economia criativa, né, que é a economia laranja. Biotecnologias, que a gente tem faculdade de medicina aqui, e impactos da quarta revolução, né? Isso aqui, né, foi apresentado, né, em abril de 2019, mas, né, não teve repercussão. Eu posso depois compartilhar o artigo com todos no grupo. Mas eu tenho uma sugestão, Marcos. Eu tenho uma sugestão. Pelo que você apresentou, né, eu acho, aí eu vou pedir a validação do Matias, né,
porque depois eu vou precisar para jogar essa bomba lá. Acho que a gente podia fazer em conjunto com a Câmara Smart. Isso, o que você acha? Não, eu acho ótimo, né? Eu posso até tirar as outras referências à Secretaria de Desenvolvimento para não criar constrangimento e posso colocar o CODEM, né? Porque isso aí foi apresentado para a Secretaria em abril de 2019, né? Ou seja, há mais de 2 anos, né? Uhum. Mas eu penso, né, que se nós organizarmos alguma coisa assim, e o próprio CODEM, né, criar, né, um slogan, criar uma identidade visual, falar assim, olha, a gente quer entrar nessa onda. Porque se a gente faz isso, né, conversa com as pró-reitorias da Unimar, da Univem, da Unesp, da FAEF, né, das universidades, né, para recolher, para indicar quadros para cada uma dessas mesas, né, para a sociedade, para o sindicato rural, né, para o assim, né, outros, né, porque quando se dá visibilidade, né, você cria uma audiência e você coloca as cabeças para pensarem no mesmo sentido. Então, eu teria uma contribuição, eu passei para a Jéssica, mas a Jéssica está atolada em outros cantos, né? A gente nem chegou a avançar para além disso. Mas eu imagino, né? Então vocês me desculpem de vir com o negócio de uma tecla só, né? Mas eu penso que se a gente olha para o perfil da cidade, para aumentar o empreendedorismo, para melhorar a oferta, né? Porque a nossa cidade, basicamente, o setor industrial, ele é baseado em setores industriais tradicionais, que tem pouco espaço para inovação tecnológica. Mas se a gente pegar essas tecnologias e envolver com serviços, né, eu creio que a cidade ela pode dar um salto, né? Inclusive para criar demandas, né, para formar gente para essas tecnologias. Quem sabe, olha, né, você coloca para a gestão pública a questão da integração da rede de transporte com um chipzinho igual adesivo de sem parar, por exemplo. E aí você tem o controle ali, né, de todo o setor de transporte online. Há muitas coisas, né? Mas se a gente pensar e for levar adiante, acho que o CODEM poderia liderar, né? Até o fim do ano, colocar como meta, organizar esse tipo de seminário que pode mobilizar, né, os setores mais expressivos da sociedade mariliense. Mas é isso, eu prometo que cala a boca e vou parar de falar dessas questões, porque vocês vão falar que eu sou obcecado, né? Marcos, mas eu acho que você está certo. Eu acho que você está certo em insistir nesse ponto mesmo, até porque ele realmente vem, né? Ele se integra muito com o que a gente fala. E eu acredito que se a gente fizer um trabalho em conjunto, a Câmara de Desenvolvimento Econômico com a Câmara Smart, né, que são as duas câmaras de apoio do CODEM, a gente consegue desenvolver isso de forma bem estruturada, com o envolvimento da academia, com o envolvimento, né, do empresariado. Eu acredito que a gente consiga um bom resultado, sim. Sim. Eu estou só trocando aqui os nomes para não criar constrangimento depois, tá? Mas eu estou passando, aonde tiver Secretaria de Desenvolvimento, eu estou trocando por CODEM, tá? E aí eu estou passando no grupo para vocês terem ciência, inclusive, Michele, para você levar adiante. Tá ok? Excelente, obrigada, Marcos. Daqui a pouco eu mando para o grupo, né? E aí seria uma questão mesmo interessante, né, para se levar adiante. Tá? Bom, acho que era isso, né, gente, a nossa pauta. Eu vou estruturar, né, as ações que a gente... Vou estruturar o registro da nossa reunião com as ações, quem for responsável pelo quê, para que a gente possa passar. E Renan e Igor, aproveitar que o Igor está aqui também, eu acho que a gente pode também puxar para a semana que vem uma reunião com o grupo de trabalho do CJE para que a gente possa também trazer esse reforço.
Perfeito, Miguel. Sim, precisa de mais algumas cabeças pensantes, pelo menos, Exato. mais umas Exatamente. 5 cabeças, pelo menos. Como a gente tem esse compromisso, né, do CJE que abraçou essa possibilidade, acho que a gente pode, acho que esse é o momento oportuno para que nós consigamos fazer essa integração, né? Mais alguma consideração, gente? Não, tranquilo. Acho que não, e acho que só a questão, a gente pode antecipar também, conversar um pouco mais no grupo para não ficar tão espaçado as conversas. Às vezes marcar uma reunião intermediária para acelerar o processo. Ok. Instantinho, eu tenho que atender o telefone aqui. Bom almoço para todo mundo aí, bom descanso. Beleza, grande abraço. Eu tô Obrigado. passando já rapidinho, eu passo esse texto no Codem. Tá joia. Tá bom? Fechado, Tchau, então. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito Tchau, obrigada. gente. Obrigado a todos. Tchau. Tchau.